Respondendo à pergunta número 4, Jesus enviaria não convertidos para pregar o evangelho e expelir demônios? Aqui a gente precisa analisar a questão da conversão ou não dos discípulos, tá? Eu creio que os discípulos, eles sim, eles eram convertidos, né? E para isso eu queria ler com vocês Mateus 4, de 18 a 22, que fala do chamado de Jesus para Pedro, André, Tiago e João. Mateus 4, de 18 a 22, eu vou ler. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram, indo adiante. Viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Então aqui a gente vê claramente, nós já falamos na resposta anterior, que uma multidão seguia Jesus. E essa multidão, a maioria deles não eram seguidores, estava ali querendo cura, querendo benefício próprio. E o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que larga tudo. Esse é o verdadeiro seguidor, é aquele que larga tudo para seguir Jesus. E aqui a gente vê claramente que esses quatro discípulos, e se você vê os outros textos também, você vê claramente que todos largaram tudo que tinha, tudo que estavam fazendo para seguir a Jesus. Deixaram, inclusive, Mateus, deixaram até profissões que não eram lícitas, que eles pecavam para poder largar Jesus. Então ali eu creio realmente que houve uma conversão, uma metanoia, uma mudança de vida deles, né? Agora, uma coisa interessante, né? E aí a gente vai ver já perto lá da crucificação de Jesus, e eu queria ler também, que é João 13, de 8 a 11. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro. Então aqui tu já vê que Jesus estava lavando os pés dos discípulos e se eu não lavar, não tem parte comigo. Significa que Jesus ali tinha parte com eles. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado, então o que ele diz? O que Jesus fala? Que eles já estão lavados. Não necessita senão lavar os pés, pois no mais todo está limpo. Né? Então os discípulos já estavam limpos. Né? Então os discípulos se converteram lá no chamado, eles aceitaram, eles tiveram a metanoia, uma mudança de vida. Eles passaram por todo esse tempo de discipulado e aqui Jesus falou: vocês precisam limpar os pés, mas o corpo de vocês já está limpo. Né? Agora, o que tem de interessante aqui nesse texto? Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem se sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Né? Então aqui a gente vê claramente, por exemplo, a questão de Judas. Judas também foi enviado nesse texto de Marcos 3, né, nos versos 14 e 15, ele também foi enviado para pregar o evangelho e expelir demônios. Mas significa, por exemplo, que Judas não estaria convertido? Né? Judas também teve a mudança de vida, a metanoia. Ele também largou Jesus, ele largou tudo que tinha para seguir Jesus. Só que ele não, só que ele no decorrer ele não permaneceu firme. Então isso é um aprendizado para a gente. A gente precisa se converter. A gente precisa andar a gente precisa ter um período de discipulado, um período de aprendizado, um período de busca a Deus, de oração, de descoberta de propósito, de aprendizado da Bíblia. Isso faz parte do discipulado, é onde a gente cria raízes. E a gente não pode se perder nisso como Judas se perdeu. Né? Porque Judas ele perdeu a salvação. Ele em certo momento ele deu brechas ao diabo. E o diabo entrou. E o diabo afastou ele dos caminhos do Senhor. E ele morreu. E ele perdeu a salvação. Então isso é uma lição que nós temos que levar.
A gente não pode, a gente tem que seguir firme. Logo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos receberam o Espírito Santo e conseguiram cumprir e foram cumprir o ID de Jesus. O período de discipulado é um período importante. Você vê a vida de Pedro. Pedro, ele foi capaz de dizer que morria por Jesus e negar Jesus. Isso não significa, quando ele negou Jesus, que ele não era convertido, né? Esses são aprendizados que fizeram partes, né, dessa história de Pedro, né? Tanto que depois Jesus chama Pedro à parte e tem uma conversa, e 3 vezes depois pergunta a ele se ama, e Jesus está sempre ensinando, nos ensinando com muito amor e com muito carinho. Amém?